minha amiga da costura, tudo bem com você? Eu sou a Andréia Cristi da loja Cololo Baby. Seja bem-vinda a essa videoaula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender a confeccionar um mijãozinho de pé anatômico e eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo, fazer o seu comentário, deixa o seu comentário aqui abaixo, a sua dúvida, a sua sugestão. Conta pra mim de onde você é, de onde que você tá me assistindo, que eu gosto muito de ler o comentário das alunas, eu procuro responder todas vocês. E todos os links que você possa precisar, eu já vou deixar tudo anotado aqui abaixo no box de informação do vídeo. Vou deixar o link da modelagem, o link do meu WhatsApp, o link do grupo do Face. O grupo do Face é bem legal porque as meninas interagem bastante lá dentro. Lá tem a seção arquivos com várias modelagens gratuitas, então todas as informações vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu convido você a conhecer a minha loja online acessando www.andreiacristi.com.br. E agora vamos ao passo a passo de mais uma fofurinha para bebê. Então, na videoaula de hoje, é esse mijãozinho aqui que a gente vai aprender a confeccionar. Ele tem o pezinho anatômico, ó, ele tem o pezinho no formato do pezinho do bebê, ó, com solinha, com o topinho do pé. Então, essa daqui é a peça que a gente vai aprender a confeccionar. E você pode montar o kit do mijãozinho com a toquinha de nozinho. A toquinha de nozinho, ela já vai junto de brinde com a modelagem. A gente já tem videoaula de passo a passo dela aqui no canal. Esse mijãozinho, ele é um modelo unissex. Então, você pode fazer para menino, para menina, pode fazer neutro. E o charme dele é esse detalhe do pezinho anatômico. Então, é isso que a gente vai aprender na videoaula de hoje. Para a confecção dessas fofuras, desses mijãozinhos, a nossa apostila de referência é essa daqui. Mijãozinho com pé anatômico, os moldes eles já estão em tamanho real. Eles vão do tamanho RN até o GG, ou seja, do recém-nascido ali até em torno de 1 ano e meio, 2 anos, dependendo do biotipo do bebê. Se é um bebê maiorzinho, se é um bebê menorzinho, então vai em torno de 1 ano e meio a 2 anos. É grade sobreposta, vou mostrar para vocês o que é grade sobreposta. A impressão é feita em folha sulfite A4, que é a papel folha sulfite que a gente utiliza comum mesmo no dia a dia, que é aquela folha sulfite escolar, folha sulfite de escritório. E é um modelo unissex, então você pode fazer para meninos e para meninas. Essa daqui é a nossa apostila de referência. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para a modelagem. Você pode adquirir a modelagem de duas formas. Através do PDF, que é enviado via e-mail e você faz a impressão na sua casa ou numa lan house. E também a apostila impressa. A apostila impressa, eu faço a impressão dela aqui no meu ateliê, monto o molde e envio para você via correio. Essa opção de apostila impressa é bem legal para quem fica assim com medo de estar imprimindo, não sair no tamanho certo, ou de repente não tem impressora, uma lan house, um escritório para levar para fazer a impressão é muito longe da sua casa, ou o valor, né, da impressão na sua cidade é muito cara, então tem a opção de adquirir a apostila já impressa via correio. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link das duas opções, do PDF via e-mail e da impressa via correio, né? Olha com bastante carinho a hora que você estiver adquirindo para escolher aquela que for melhor para você. O valor dela é bem acessível, principalmente em PDF, e vale muito a pena, porque é uma peça tão linda para você confeccionar e vender aí no seu ateliê. As mamães gostam bastante, porque deixa o pé do bebê bem quentinho, além de ser uma fofura, né? É um charme essa modelagem, esse mijãozinho de pé anatômico. E agora a gente vai montar a apostila e confeccionar a peça. Vamos lá, então, montar o nosso molde. Aqui eu tenho a capa da apostila, depois aqui eu tenho as diquinhas de impressão, de como você deve configurar a sua impressora, para que o molde saia no tamanho certinho. É uma configuração bem simples, tem as dicas aqui, tem a imagem, é só você se guiar por aqui para fazer a impressão. E esse é o quadradinho da escala. Esse quadradinho, ele tem que medir 3 por 3. Então, você pode primeiro imprimir só essa página para conferir a escala, para ver que a sua impressora está na configuração correta e depois você imprime o restante do molde, tá? Esse quadradinho, ele tem que sair medindo 3 por 3, assim você já sabe que a impressão está correta. Depois aqui a gente tem algumas orientações para uso da apostila, orientações sobre margem de costura. Depois aqui começa a nossa modelagem, tá? Na hora de montar o molde, a gente vai utilizar
as páginas assim, ó, deitadinhas na horizontal. Aqui também tem o quadradinho para você poder conferir novamente, se você desejar. Eu tenho aqui a primeira página, a gente coloca aqui, ó, segunda página do molde. Depois a outra página aqui embaixo. Aqui é a tabela com as medidas dos elásticos para você colocar no cos do seu mijãozinho. E aí a gente vai colocando assim, ó, deitada de duas em duas, uma embaixo da outra. Eu vou colocar o restante aqui, vou filmar um pouquinho mais distante para você poder ver ele inteirinho. Então, meninas, aqui eu posicionei o meu molde, a folha deitada uma do lado da outra. A gente já consegue visualizar aqui o nosso mijãozinho. É bem fácil de montar, você posicionou as páginas no lugar, agora você vai vir aqui, ó. De um lado você corta, do outro você passa a cola e encaixa as linhas bem encontrando certinho, tá? Tem o pontilhado aqui para você se orientar. Passa a cola aqui, corta a outra e encaixa, tá? Aqui, então, ó, é a parte do mijãozinho, tabela de medida de elástico do cos, e aqui abaixo é a sola do nosso mijãozinho. Agora, eu vou passar a cola, montando todas as partes. Aqui eu estou com o meu molde montado, e esse molde, ele é grade sobreposta. O que quer dizer isso? Eu tenho um tamanho dentro do outro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho RN, P, M, G, GG, XG. Então, ele está desenhado um dentro do outro. E como que eu vou utilizar essa modelagem? Então, às vezes eu adquiri essa modelagem em PDF, eu fiz a impressão no meu ateliê. Às vezes você já adquiriu a modelagem impressa. Então, esse daqui você vai conservar. Você não vai utilizar ele na hora de repassar para o tecido, para que quando você precise fazer novamente a peça, você não tenha que imprimir de novo, né, ter gasto de novo, montar de novo. Então, esse daqui você conserva, esse daqui a gente não vai utilizar na hora do corte. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa modelagem que está em grade sobreposta, vou pegar um papel para molde, pode ser um papel craft, um cartão, uma cartolina, qualquer papel que você queira reutilizar aí no seu ateliê para fazer o molde. Esse daqui é papel craft de gramatura 80. Eu compro por rolo, assim, ó, porque no meu ateliê eu utilizo bastante e ele rende muito, tá bom? Mas na papelaria também vende de folhas e você pode reaproveitar qualquer embalagem aí na sua casa também. E a gente vai utilizar o carbono. Carbono também você encontra em papelaria, tá? De um lado ele vem todo desenhado, vem a marca, o logotipo dele. E do outro lado ele é liso. Tem preto, amarelo, vermelho, tem várias cores. Eu utilizo mais o preto, tá? Aqui você encontra na papelaria de duas formas. A folha grande, igual essa daqui, e folhinhas do tamanho de folha sulfite. Esse daqui, quando eu fui comprar, eu só encontrei de folhinhas pequenas, era desse tamanho aqui a folha. Aí eu fui, passei cola e juntei uma, duas, três, quatro, juntei 8 folhas aqui, passando cola entre eles. E esse daqui, ó, tá muito usado, então rende por muito tempo, você vai usar aí no seu ateliê. Eu acho que eu devo ter esse daqui já faz uns 4 anos, por isso que ele até já rasgou onde eu passei a cola. Então, você pode comprar folhas pequenas de carbono e emendar elas com cola, tá? Papel de molde, carbono, o liso do carbono preto virado para baixo, o desenho virado para cima. Você vai pegar o seu molde e vai colocar aqui em cima. E aí você vai repassar o desenho desse molde. E para não estragar aqui esse molde que você tem, você vai passar com uma caneta sem tinta ou com um lápis. O legal é a gente ter uma caneta sem tinta, porque daí você não fica riscando, né? Aí você repassa o RN, repassa o P, repassa todos os tamanhos e recorta separadamente. E depois essa modelagem aqui, você pode dobrar ela e guardar numa pasta, aquelas pastas que tem saquinho, pasta plástica, ou você pode fazer rolinhos e guardar os rolinhos no seu ateliê. E aí sempre você vai ter essa modelagem aqui, tá? Então agora eu vou repassar. Então é legal você repassar com uma caneta sem tinta. Também tem carretilhas que você compra em loja de armarinho que você passa para poder repassar o tecido. Hoje aqui eu não estou com nenhuma caneta sem tinta, então eu peguei uma agulha de crochê. Artesã a gente inventa, né? E vou passar aqui por cima, tá bom? E aí vai repassar lá pro meu papel.
Prontinho, passei, vamos tirar. E ó, ele tá desenhado aqui. Aí a gente precisa colocar as informações do molde, né? Nesse caso aqui é um mijãozinho, então eu vou colocar que aqui é a sola. Vou colocar aqui já o tamanho do elástico, o tamanho da peça, nesse caso é o RN, o tamanho do elástico que eu vou utilizar no cos. E você pode escrever já qual é o projeto, porque depois quando você guardar e for pegar para utilizar de novo, você não vai ficar perdida em qual que é a sua modelagem. Então, você escreve projeto, qual que é o projeto? E também coloca o nome da professora do seu projeto. Porque assim, quando você precisar utilizar esse projeto de novo, você sabe de quem é o projeto, aí você sabe de quem é a aula, quem vai poder te ajudar, belezinha? Então, você repassa todas as informações para o seu projeto e aí você pode fazer o corte, repassar para o tecido e confeccionar a sua peça. Meninas, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os materiais que a gente vai utilizar para confeccionar essa peça. Para confeccionar essa peça, eu utilizo tecido de algodão. Malha, tá? Não é uma modelagem para tecido plano, é uma modelagem para malha. E a malha que eu utilizo é malha 100% algodão. Sempre que eu vou trabalhar com pecinhas de bebê, eu procuro tecidos de composição de algodão, porque eles são mais suaves ao toque na pele. Eles não causam alergia, né? Eles são confeccionados com fibra natural, que é a fibra do algodão. Então, é um produto mais delicado para a pele do bebê. Então, sempre procure tecidos de algodão para trabalhar com peças de bebê do RN até o GG, tá? Aqui eu tenho 3 tipos de malha que eu vou mostrar para vocês. Essa malha aqui, ela chama malha canelada estampada. A composição dela é algodão e ela tem, ó, esse desenho caneladinho aqui, ó. Ela tem esses risquinhos. Então, é uma malha canelada, bem bonitinha, confortável. Depois eu tenho a malha de algodão simples, tá? Comum, malha de algodão. Quando você chegar na loja, pedir malha de algodão, né? É essa daqui. Tem várias estampas. Depois, eu tenho a malha de algodão suedine. Essa malha também ela é de algodão, porém, na composição dela, ela tem mais fios na sua composição. Então, ela é um pouquinho mais grossinha, né? E um pouquinho mais quentinha, porém, muito suave e muito delicado ao contato da pele. Ela é bem macia, mesmo ela sendo um pouquinho mais encorpada, ela é mais macia do que essa daqui, que é a malha de algodão simples, tá? Ela é bem gostosinha. Se utiliza bastante para trabalhar com coisinhas de bebê. Malha de algodão suedine, malha de algodão comum básica e a malhinha canelada, tá? Esses são os tecidos que eu utilizo aqui no meu ateliê nas peças de bebê. Esses daqui são do Totó Malhas, tá? Um dos meus fornecedores aqui no ateliê. Depois a gente tem o elástico. O elástico que eu utilizo para fazer mijãozinho, ele tem 1,5 cm de largura. É um elástico chato, ou seja, ele é achatadinho e tem 1,5 de largura. Eu compro de rolinhos assim no Mercado Livre, tá bom? Mas você pode procurar Mercado Livre, Shopee, no site do Armarinho São José, na loja de armarinho da sua cidade, tá? É um elástico simples, 1,5 de largura. Na nossa modelagem, a gente já tem desenhado, marcado o espacinho para costura do elástico na hora de dobrar aqui o cos, então não precisa acrescentar. Mas na modelagem em si, a gente acrescenta a margem de costura. 0,5 centímetro se eu for costurar na overlock, 1 centímetro se eu for costurar na doméstica. Se eu for costurar na overlock, seja doméstica ou industrial, a gente vai só fechar na overlock, só costura overlock. Se eu for fechar na máquina de costura doméstica, eu vou fechar com uma costura reta e depois passar um zigue-zague de acabamento na beiradinha, tá? Então, 1 centímetro para a máquina doméstica, onde você vai costurar reta e depois fazer o acabamento, 0,5 centímetro se você for costurar na overlock. E agora, eu vou fazer o corte dessa peça, então, vou costurar ali na minha overlock, então, eu vou deixar a margem de costura de 0,5 centímetro. Hoje, eu vou fazer nessa malha aqui, na malha suedine. Para facilitar a minha costura lá na máquina, eu já pego essa malha
e já dobro ela com o direito para dentro, o avesso para fora, já vai facilitar. Essa daqui é uma etiqueta que vem pregada na malha para identificar qual é, né? Eles já mandam aqui com a etiquetinha. Então, a gente tem que dobrar a malha, que a gente já vai tirar duplo, já vai tirar frente e costas aqui do nosso mijãozinho. Você pode cortar na tesoura, pode cortar no cortador, o material que você tiver aí no seu ateliê. Como é uma peça bem básica e fácil, você pode fazer todinha na tesoura. Então, eu dobrei, né? Você tem que observar o seguinte, o fio do tecido tá aqui. O fio do tecido é o mesmo sentido da auréola ou da dobra da malha, se for uma malha tubular, que é aquela que é fechada, tá? Então, o fio do tecido tá aqui, o fio do molde é aqui, a gente tem que seguir, né, o fio, para que a nossa peça não fique torcida. E também observar o sentido da estampa desse tecido, para que você não corte de ponta cabeça, tá? Observar esses detalhes, fio do tecido e estampa, você posiciona o seu molde aqui em cima e vai cortar adicionando a sua margem de costura. Com a minha peça já cortada, então a gente vai iniciar a costura dela. Aqui eu tenho cos, aqui eu tenho gancho das costas, gancho da frente. No gancho das costas, eu já vou posicionar aqui a minha etiqueta, porque assim eu vou lá na máquina e já costuro a etiqueta no lugar certinho, aqui no gancho da parte das costas. Eu coloco uma etiqueta de composição e tamanho e a etiqueta palito aqui do ateliê. Eu inicio a costura da peça fechando os ganchos, então eu vou fechar aqui e vou fechar aqui também. Fechei os ganchos, né, costas e frente. Agora, a gente vai abrir aqui e fechar o entrepernas. Então, a gente vai encaixar essas costuras do gancho bem alinhado, frente e costas, e a gente vai fechar aqui o meinho das pernas, daqui até aqui. Como é uma peça pequena, eu vou passar a costura de fora a fora. Aqui, ó, eu coloco um alfinete, tá bom? Pra não sair do lugar, pra ficar alinhado essas costuras. Depois que eu fechei o entrepernas do meu mijãozinho, a gente vai colocar a solinha nele, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, na parte das costas e vamos costurar a solinha. É bem fácil, mas se for o primeiro mijãozinho que você tá fazendo, você pode alinhavar. A gente coloca, posiciona aqui a ponta dele primeiro, aí eu coloco um alfinetinho aqui. Você pode marcar, ó, a parte das costas, né, a parte de trás aqui da solinha, você pode dobrar e fazer uma marquinha aqui. Faz uma marquinha aqui no meio e aqui também, ó, daqui até aqui você dobra e faz uma marcação no meio, para você poder alfinetar aqui bem alinhado. Depois que você colocou aqui a ponta e o calcanhar, é só você passar a costura aqui em volta. Se você tiver dificuldade, primeiro alinhava e depois passa, ou pode passar na reta primeiro e depois a overlock, mas é bem tranquilo, eu já costuro direto na overlock a solinha aqui. Com o pé do meu mijãozinho já posicionado, aqui os dois costurados certinho, agora a gente vai para a parte do cos. Na apostila tem uma tabela com as medidas, você vai cortar o seu elástico exatamente daquele tamanho. Então, eu tô fazendo aqui o RN é tamanho 37, então eu vou medir aqui, vou cortar com 37 centímetros. Eu gosto de pegar o meu elástico e dar uma passadinha de isqueiro nele, na beiradinha, para ele não desfiar. Então, você corta exatamente na medida que tá na tabela. Depois, você vai sobrepor as pontas, 1 centímetro, e vai passar uma costura aqui para fechar esse elástico. Uma costura com retrocesso, né? Uma costura mais reforçada lá na máquina reta. Fechei o meu elástico, então aqui ele tá fechado, eu vou dobrar ele ao meio, achar a outra metade aqui e aqui eu vou fazer uma marcação. Essa parte aqui que eu fechei na costura, eu vou deixar alinhado com a costura
aqui da parte das costas. E essa que eu fiz a marquinha, eu vou alinhar com a costura da parte da frente. E na hora que eu estiver costurando aqui, ó, o meu elástico ele é menor do que o meu cos, então eu vou esticar o elástico para fazer a costura. E a gente estica só o elástico, não fica esticando a malha, não fica esticando o tecido na hora da costura. Eu vou colocar ele na overlock e depois eu viro e vou rebater na reta. Então, eu vou virar aqui a minha peça, porque assim, quando eu coloco o cos dela ali na máquina, eu consigo costurar o elástico aqui dentro, tá? Então, eu desvirei ela, ela tá com o direito pra fora, o avesso tá aqui dentro, aqui tá a etiqueta, então aqui é o gancho das costas. Nessa costura aqui, eu vou alinhar a costura que eu fechei o elástico. E essa marquinha que eu fiz com a caneta da outra metade do elástico, eu vou alinhar com a parte da frente. É importante você fazer essas marcações, porque assim você vai esticar o elástico, vai tensionar ele na mesma medida na volta toda, porque senão você começa esticando, chegou lá no fio, sobra elástico, você já não estica mais tanto para poder caber, e aí o cos fica uma parte mais franzida e outra menos. Então, para ele ficar distribuído, franzido igual, você precisa marcar a frente e as costas. Aqui eu tô corrigindo porque eu coloquei ele torcido. Então, marca, né? Marca a parte da frente e a parte das costas, pra gente centralizar bem esse elástico. E agora, eu vou posicionar ele aqui e vou costurar. Na hora que eu estiver costurando, eu estico só o elástico, o meu tecido eu não estico. Se você estiver costurando na máquina doméstica simples, nesse momento você vai prender o elástico com um zigue-zague, tá? Prendi ele aqui no cos, agora eu vou virar ele pro lado de dentro e vou rebater essa costura aqui na reta, tá? Na hora que a gente estiver costurando na reta, também você faz o mesmo processo. Você vai esticar apenas o elástico e vai passar a costura aqui na boquinha e ele vai estar pronto, tá? Então, agora, rebate, né? Pega aqui, ó, vira pra dentro o mesmo tamanho do elástico, que é 1,5 cm, e rebate essa costura. Prontinho, rebati aqui a costura do meu elástico, tá? O cos tá pronto. E olha que fofura, que mijãozinho mais bonitinho com o pezinho anatômico. Aí, aqui, ó, é só desvirar direitinho, né? Passar, que ele vai ficar bem redondinho e bem assentadinho. Aqui eu ainda não desvirei certinho, mas ele fica bem bonitinho. E pensa que legal você colocar um bodezinho vermelho, né? Aí você faz esse daqui, faz um bodezinho vermelho, tô falando por causa da estampa, né? Faz o bodezinho vermelho e faz a touquinha com esse mesmo tecidinho ou a touquinha vermelhinha. Aí você faz um kit aí no seu ateliê para vender e assim você agrega valor ao seu produto e vende mais peças no kit, porque você pode colocar o mijãozinho, o body, a touquinha, o casaquinho pagão, um casaquinho de moletom, vai ficar uma graça. Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje, que você confeccione muitos mijãozinhos aí no seu ateliê para vender, que você faça disso a sua fonte de renda e que você ganhe muito dinheiro vendendo roupinha para bebê, porque vale muito a pena, é um nicho bem legal para a gente trabalhar, o nicho de pecinhas para bebê. Muito obrigado, minha amiga, por ter me acompanhado até aqui, um super beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.